Não faça o que todo mundo faz. Cada vez mais nós somos tentados a entrar no hype, a errar como todo mundo está errando, mas lembra, você é diferente. Você foi chamado para ser luz do mundo e não tem como sermos luz se agimos como trevas. Pastor, mas todo mundo está fazendo. E aí, se não sei o que, é o hype. Ei, você não é todo mundo. E eu vou fazer questão de te lembrar isso durante várias vezes nesse vídeo. Viva como todo mundo e você vai ter o desfecho de todo mundo. Viver sempre aquém daquilo que Deus tem. Agora, tá pronto para viver uma vida diferente? Tá pronto para renunciar àquilo que muitas pessoas não estão? Tá pronto para ser chamado de quadrado, para ser chamado de pessoa ultrapassada, até mesmo de religiosa? Se você está pronto, eu quero dizer, seja bem-vindo ao melhor de Deus. Seja bem-vindo na plenitude daquilo que Deus tem para você. Infelizmente, a maioria das pessoas não vão viver a plenitude daquilo que Deus tem, porque elas não sabem fazer boas escolhas. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, seja bem-vindo ao lugar onde a palavra de Deus é lida, é ministrada ao seu coração. E por causa disso, a sua vida prospera e ela é acrescentada. Bem-vindo ao Bíblia em um ano. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho para o YouTube te avisar. Já escreve aqui nos comentários, não é eu sou raiz, né? Escreve aí para eu saber que você é daquele ainda que ama a palavra, não fica só nessas historinhas, não fica falando mal dos outros. Você é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas. Hoje nós vamos voltar para o livro de Salmos, né? Nós havíamos parado em Salmos 41 lá atrás, né? Porque o Salmo é grande, então a gente vai intercalando entre os livros. Nós estamos seguindo aqui o plano de leitura, né, daquele aplicativo que chama Bible, é um plano de leitura muito legal. Terminamos Jó 42 no nosso vídeo anterior e hoje nós vamos voltar para Salmos. E antes da gente voltar de fato para Salmos, nós vamos dar continuidade ao livro de Atos. Nós vimos Paulo dando tchau para as pessoas ali, eles ficaram tristes, né? Porque afinal de contas tinham passado muito tempo e aprendido muita coisa com Paulo, mas nós vimos que a vida é assim mesmo, repleta de estações. Então pega sua Bíblia aí, ou então aumenta o som e bora para a nossa leitura. Atos capítulo de número 21, de 1 até 36. Bora lá então. E ele diz assim, ó. Depois de nos despedirmos, né? Por que ele está falando assim? Porque é Lucas que está escrevendo, tá bom? Lucas está contando como as coisas aconteceram. Então ele diz: depois de nos despedirmos, navegamos em direção a uma ilha de Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes, então a Patra. Ali embarcamos num navio, né, que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela na nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde havia o navio de deixar carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam, ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos a navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali se ajoelharam, oramos juntos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a, olha esse nome, Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos ali um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou à Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e mãos. E em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós, os irmãos dali, suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor. Paulo era um cara casca grossa. Verso 14. Quando ficou evidente que não conseguiriam fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, ou Nasson, sei lá, não sei como pronuncia. Nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago. Todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou detalhes que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmãos, quanto milhares dos judeus também nos creram, e todos eles seguiam à risca a lei de Moisés, mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem mais os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual para raspar a sua cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas.
Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e também de praticar imoralidade sexual. 26. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina a desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana esse santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão então agarrou Paulo e arrastou para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano a notícia que toda Jerusalém estava em grande rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados se aproximarem, pararam então de bater em Paulo. Então o comandante prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo aquele tumulto. Então ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: Matem-no! Matem-no! É muito parecido com aquilo que aconteceu com Jesus, né? O povo, eu falo para você, o povo sem Deus, eles têm ódio. Mas o povo cristão, eu falo para você que às vezes parece ter mais ódio no coração. Quando eles veem uma pessoa errando, né, eu gosto sempre de fazer uma comparação. Se um artista, né, mundano, ele peca, ele erra, ele separa, ele trai, né, a galera lá de fora, né, perdoa e continua comprando CD, consumindo as coisas. Se uma pessoa faz isso no meio cristão, acabou, velho. Todo mundo odeia. A pessoa não pode falar isso aqui errado. Se ela fizer um vídeo no YouTube falando uma coisa errada, se ela fizer um post errado, eu falo para você que os cristãos, eles só querem acusar. Às vezes você faz, né, um vídeo com um comentário que a pessoa não concorda, nossa, ela entra, acaba, reiteia e faz todas as coisas. Gente, nós precisamos ter um amor, né, como uma marca, como algo evidente, que é evidente na nossa vida, muito mais do que o ímpio, né? Então a gente mais uma vez está vendo aqui, naqueles que deveriam amar Jesus, né, escolheram Barrabás ao invés de escolher ele. E aqui mais uma vez, né, aqueles que estavam cheios de Deus, entre aspas, né, por praticar a lei, né, e a palavra, agora estão aqui querendo que Paulo fosse assassinado, fosse morto. Misericórdia, oremos pelos cristãos, né? Oremos pelas nossas vidas. Bora lá, Josué agora, capítulo de número 16. Josué não, Juízes, a gente já leu Josué. Bora lá, Juízes 16 agora, Velho Testamento. A gente está vendo um pouquinho aqui da história de Sansão, né? Juízes 16, ele diz assim: certo dia Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade, com os 2 batentes e os ergueu junto com as trancas. O cara era muito forte mesmo. Colocou sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus fizeram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que te torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir soltar. Então respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco que qualquer outro homem poderia me amarrar. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas, e ela então amarrou Sansão. Ele havia escondido alguns homens ali num quarto interior da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força.
força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou as cordas novas e amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. E mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas com seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano sem o tear e prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do seu cabelo, no pano, depois prendeu com um pino de tear, e de novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que te torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com importunação até ele não suportar mais. Por fim, contou o segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça no seu colo. Então chamou um homem para cortar suas tranças do cabelo dele. Nesse momento, começou então a ficar fraco e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos, levaram para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifício e louvaram ao seu Deus, Dagon. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam eles. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: traga-nos Sansão para que ele nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé dentre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: põe as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra de mim novamente, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-a com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles os levaram de volta para casa e o sepultaram em Zorá e Estaol, onde está seu pai Manoá. Ele estava assim enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então, gente, olha que coisa doida aqui que a gente pode aprender, né? Sansão estava lá, estava dando tudo certo, mas ele se associou a uma mulher que não agregava nada, né? A própria Bíblia diz no livro de Provérbios que a mulher rinchosa, aquela que fica importunando no ouvido, ela é praticamente insuportável e ela traz dano, né? E essa foi a mulher, né, que foi Dalila, que foi a perdição de fato de Sansão. Por quê? Porque ele foi soberbo, porque ele foi arrogante, porque ele não teve de fato os princípios mantidos dentro do seu coração. Se ele assim o fizesse, nada disso teria acontecido, tá bom? Então, cuidado para não errar, né? Todo mundo tá passivo aí de ser tentado a fazer escolhas ruins, e você percebe que o fim de Sansão não poderia ser isso, né? Morreu cego, né? Ali, de fato, destruindo o templo, caindo tudo sobre ele, sobre os filisteus. O fim dele poderia ser diferente. Por quê? Escolhas. Né? As nossas escolhas, elas afetam o nosso futuro e elas vão determinar como a nossa vida de fato vai ser completada, se dentro daquilo que Deus planejou ou não, tá bom? Bora lá então, Salmos capítulo de número 42. E como de costume, olha quem acordou na gravação.
Tcharam! Oh, olha lá, ó. Ah, a boneca dela. Gente, ela ama essa boneca, vocês não têm noção. Né? Olha lá, ó. Olha lá, tomando o Yakult dela. É, falou, hoje eu acordei bem humorada. É, mandou beijo, pessoal. O que o pessoal tem que fazer no vídeo, quando gosta do vídeo? O que tem que fazer? Like, like, like. Ela pegou, não sei de onde ela tirou isso, essa questão de dar o like aí, mas se você não deu, então já clica aqui, já dá o like nesse vídeo, porque a gente está acabando a leitura de hoje, a gente vai para Salmos 42 aqui. Então bora lá. Salmos 42, 1, ó, ele diz: Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: Onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus. Ela... Ah, você quer aparecer um pouquinho mais aqui, ó? Então vamos lá, vou deixar você aparecer aqui no vídeo com a galera. Então bora lá. E aí ele continua dizendo no verso 5, né? Por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Que é isso, filho? Que é isso? Papai tá lendo aqui pro pessoal. Você tá zoando? Você tá imitando o leão? É isso? Uau! É o leão da Arca de Noé? Bora lá então. Que é isso, menininho? Agora tira a pepeta aqui, meu, que você acordou. O leão. Ô, leão. Você vai deixar o papai ler agora? Agora é um aula. Que é isso, filho? Você tá fazendo figura, né? Meu, pensa da pessoa que gosta de uma câmera, essa daí. Bora, agora o papai vai terminar aqui a leitura com o pessoal. Então, ó, aqui, bora lá. E ele diz assim, ó, a partir do verso de número 5, então: Porque está abatida a minha alma, porque está tão triste? Espere em Deus e ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, meu Deus. Agora estou profundamente... Que isso, filho? Bebe um Yakult aqui, ó, pra passar. Bebe. Aê, curado no nome de Jesus. Fala: eu sou curada. Faz a dança da saúde. Dança da saúde. Ó, agora pode parar de tossir, você tá forçando a tosse. Tó, pode parar agora. Tó. Aí ela vai lá e ela começa a forçar a tosse para chamar a atenção. Vem, toma aqui um pouquinho do Yakult. Bora lá. E ele diz assim, ó: Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, até a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor e à noite entoa os seus cânticos. Faço orações a Deus que me dá a vida. Que isso, menino? Tá. Toma uma água do papai. Segura com as duas mãos. Segura. Olha lá. Aí. Agora ela vai ficar querendo chamar a atenção para eu virar a câmera para ela. É aqui, ó. É aqui. Uau, é um miau. Imita o miau, gatinho agora então. E aí ele diz: 8. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor e à noite entoa os seus cânticos. Filha, para de tossir assim, que não é legal. E faço orações a Deus que me dá vida. Clamo a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, e ainda voltarei a louvá-lo, o meu Salvador. Meu Deus, meu. Ô filha, você é uma figura. Você vai ficar aí tossindo, fingindo tosse pro pessoal, só para você aparecer de novo no vídeo, é isso? É isso mesmo? Faz a dancinha da cura pro pessoal. Faz a dancinha da cura. Dancinha da cura. Fala: dança da saúde. Dança da... Canta, pessoal, assim, ó. Dança da saúde. Você ficou com vergonha? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa leitura de hoje. Finalizando aqui, né, com o Salmo 42. E ela tá muito figura aqui. Eu vou cuidar da Anne. Que é isso?
isso, meu. Então fala assim, ó, tenha uma ótima manhã, tarde e noite. Seja abençoado. Fala, espero vocês até o próximo vídeo. E o que para terminar? É like, 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 like. Gente, fique com Deus. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.